Deputado Márcio Machado, sempre um prazer tê-lo na Rádio Cidade, como vai? Muito bem, muito obrigado pelo convite, por estar aqui na Rádio Cidade. Estou muito orgulhoso de estar aqui, ainda mais falando sobre temas tão importantes para mim, para as pessoas que amam os animais. Pois é, o senhor já conversou diversas vezes conosco sobre esse tema, né, de leis e políticas públicas, né, para os animais. Essa questão dos cães de grande porte, da raça Pitbull, tem chamado muito a atenção aqui no estado, né, com essa nova regulamentação sancionada pelo governador Jorginho Melo, mas é preciso ter um tato um quanto mais apurado para essa questão, né, deputado? De fato, então a regulamentação, ela veio através da DIBEA, que é a Diretoria Estadual de Bem-Estar Animal de Santa Catarina. Então a Fabrícia Costa faz o pedido através do Ministério Público, que também assim o pediu, e de várias protetoras ao governador Jorginho, para que regulamentasse a lei, então, como você falou na matéria, do deputado Marcos Vieira, a lei é de 2007, e essa lei até então não estava regulamentada. O que acontecia? Então, a gente estava num limbo. Existia a lei, mas precisava que tivesse um regulamento. A partir desse regulamento, então, os municípios podem chamar a polícia militar para poder ter uma intervenção. O que acontece? Muitas pessoas eles adquirem um pitbull e de repente eles não querem mais e abandonam. Só que ele não é um cão normal assim de ser abandonado. É um cão que ele é muito mais territorialista. Ele é um cão que depende muito também da criação dele, porque o cão em si ele não tem culpa nenhuma de ser abandonado. E aí ele vai se proteger, aí ele vai defender aquele local onde ele está. E a gente percebe em vários lugares, eu tive a oportunidade de ir no canil municipal de Itajaí, e eles não conseguem estar com outros animais, eles têm que ficar sozinhos, isolados. E ali praticamente é uma sentença de isolamento, uma sentença de morte e de prisão perpétua, porque ninguém vai lá buscar mais ele, ninguém vai adotar um pitbull, pelo menos é que eles me falaram. Então a importância da regulamentação dos pitbulls e os derivados. Claro, criou uma certa polêmica, porque tem muitas pessoas que vendem um pitbull. Tem muitas pessoas que são chamadas de gigolôs de cães. Então eles pegam, produzem, às vezes no fundo de quintal, e começam a vender os cães. A partir desse momento, a importância de ter alguns regulamentos. Por exemplo, a questão de venda de cães e gatos, ela vai estar tipificada de um projeto aí de minha autoria, que somente pode ser vendido com CNPJ e não com CPF. Porque CNPJ ele vai ter que ter uma empresa, vai ter que ter a vigilância sanitária, vai ter que ter algumas regras para ele poder conseguir o CNPJ e poder vender os cães. Agora a gente conseguiu esse avanço, está tramitando o projeto que proíbe a venda de cães e gatos através de CPF, apenas com CNPJ. E aí tem uma outra lei também que você apresentou no início, que ela já tramitou agora na Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, no qual eu sou presidente, através do deputado Antídio Lunelli, que foi o relator, que diz o seguinte: os cães não podem estar desacompanhados dos seus tutores. O que acontece? Existem os cães comunitários, que são os caramelos, aqueles que não querem guerra com ninguém, querem apenas um carinho, querem uma comida, uma água, mas existem os cães chamados semi-domiciliados. Eles têm uma casa, eles têm um tutor, mas daí o tutor sai para trabalhar, abre o portão e deixa ele solto o dia inteiro, e quando retorna, o cão retorna também. E muitas vezes, esses cães chamados semi-domiciliados é o que ataca o carteiro, que ataca o pessoal que vai levar um lanche, alguma coisa, e ataca as pessoas. Então nós precisamos criar regras para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Tem muitas pessoas que começam aí fazer coisas ruins com os cães, que eles não têm culpa nenhuma. Então, dessa maneira, eu apresentei também esse projeto, que eu acredito que logo vai para votação no plenário da Assembleia, para que penalize que a pessoa, quando tem um cão semi-domiciliado, ele fique dentro de casa e ele não se aplica aos cães comunitários. Aquele cão que está ali na comunidade, que é tratado por várias pessoas. Tanto que tem um regramento hoje, regras claras para você poder alimentar os cães e os gatos comunitários, porque eles precisam também ser alimentados. E aí eu te pergunto, Márcios, você me pergunta, Márcios, de quem é a responsabilidade dos cães? Os semi-domiciliados que têm dono, a responsabilidade civil e criminal é do dono. Mas aqueles que não têm dono, que foram abandonados,
são esses cães comunitários, a responsabilidade é do poder público. Então o poder público tem responsabilidade por qualquer dano que ele venha ocasionar por um terceiro ou por outro animal também. Hoje a grande questão, acho que todos os municípios vivem aqui, Tubarão não é diferente dos outros, é a questão da castração, né, para esses animais, para controlar essa população, principalmente desses animais que estão na rua sem um tutor, né? A castração é uma das questões mais importantes. A castração é uma das questões mais importantes que nós temos. Primeiro, vem a conscientização. A base de tudo é conscientização das pessoas. E eu tenho uma lei também, de minha autoria, que permite as protetoras ministrarem palestras nas escolas, porque a base de tudo é a criança. E depois o programa de castração, que o governador Jorginho Melo lança em Santa Catarina, o primeiro programa estadualizado a municípios até 100 mil habitantes. Essa é a primeira leva. Nós queremos ampliar, eu já conversei com o prefeito Sorato, que era meu colega deputado, para que a gente possa ampliar também para municípios até 200 mil habitantes, que engloba ele, aí, que engloba Tubarão, que engloba também Lages, que é a minha terra, para que a gente possa fazer isso. Mas hoje o programa Pet Levado a Sério, e é muito importante, você que está me escutando, que o seu município seja um município até 100 mil habitantes, nos ajudem a cobrar do prefeito e dos vereadores para que eles possam fazer adesão a esse programa. Até na segunda-feira, para a gente ter uma noção, apenas 50 municípios tinham feito adesão. E podem chegar a 281 municípios. Então são municípios até 100 mil habitantes, que daí foi feita uma análise da população para que a gente pudesse fazer essas castrações. Então é muito importante. Outra questão que surge também, numa polêmica que saiu, e que foi, infelizmente, em Tubarão, tinha um rapaz, acredito que estava alcoolizado, alguma coisa normal, ele não estava. Ele vai lá e me quebra uma casa de um cão comunitário. Então, está tramitando hoje, por causa dele, dessa irresponsabilidade que ele fez, uma lei que vai multar as pessoas que quebrarem, estragarem as casas comunitárias em 10 mil reais. Não pode estragar, porque ele precisa ter um habitat, ter uma dignidade, os cães. Nenhum cão tem responsabilidade. Eles não têm culpa de nada. E voltando à questão do pitbull, a importância da regulamentação. E isso foi um pedido de protetoras que acolhem os pitbulls e também do Ministério Público, que vale ressaltar. E aí o governador Jorginho assumiu essa responsabilidade. Claro que cria uma polêmica, porque tem muitas pessoas que produzem, que vendem, criam esses animais para ser vendidos, mas sem nenhum tipo de norma adequada. Então eles ficaram indignados. Mas a pessoa pode ter um pitbull? Claro que pode. Só que o pitbull tem que estar castrado. Ele não pode sair na rua com uma pessoa com menos de 18 anos. Então, um adolescente de 17 anos, 16, não pode andar com pitbull na rua sem tentar com uma pessoa de maior de 18 anos, com uma focinheira, com instrumentos que garantam que a pessoa, se caso ele ataque um animal ou ataque um ser humano, a pessoa possa controlá-lo. Sim, sim. Bom, é um assunto complexo, né, deputado? Como você falou, algumas pessoas são a favor, muitas são a favor, né? Uma minoria acaba sendo contra, mas é interessante saber que tem uma gama de projetos de lei, alguns já aprovados e outros que estão em tramitação, que vão regulando aos poucos, né, toda essa questão da causa animal. Deputado, quero agradecer mais uma vez a participação aqui na Rádio Cidade e deixar as portas abertas para falar sobre esse assunto tão importante para a sociedade, tá? Muito obrigado, parabéns por vocês abrirem um espaço para um tema tão relevante que é a proteção animal, porque quando nós lutamos pelos animais e pelos humanos, nós estamos completos. Agora, se eu só luto pelos animais ou só luto pelos humanos, a mesa tá manca. Um grande abraço, Deus abençoe e muito obrigado. Abraço.